Então a próxima pergunta aí foi feita no vídeo vantagem de se pagar juros sobre capital próprio, JSCP, tá? Também, se você não assistiu esse vídeo, tá disponível no YouTube. A pergunta foi feita pela Beatriz Sacramento. As empresas têm o limite máximo para distribuir juros sobre capital próprio? E os resultados distribuídos com juros sobre capital próprio podem ser computados para o cálculo do dividendo mínimo obrigatório, 25% do lucro líquido? Pois no exemplo utilizado, o juro sobre capital próprio foi distribuído apenas 13% do dividendo. Então eu fiz um exemplo lá onde se faz o pagamento de dividendo e ela quer saber essas informações. Então são várias perguntas aqui dentro de uma só, eu vou tentar dividir elas para ficar mais fácil de responder. Então vamos lá, a primeira pergunta é se existe um limite máximo para esse pagamento. Sim, existe esse limite. E por que existe esse limite? Porque o pagamento de juros sobre capital próprio é uma estratégia que a empresa utiliza para remunerar o acionista, mas ao mesmo tempo reduzir a sua carga tributária. Porque o juros sobre capital próprio ele é aplicado antes de ser calculado a base de cálculo para o cálculo do imposto de renda. Então, quando a empresa paga juros sobre capital próprio, ela diminui o montante que vai ser utilizado para o cálculo do imposto de renda. Então, ela reduz a quantidade de imposto pago para o governo. Então, isso é uma estratégia bem interessante, mas obviamente que o governo não vai deixar isso ilimitado. Qual que é o limite? Bom, de uma forma geral, o cálculo do juros sobre capital próprio é feito através do que até então era chamado de TJLP e agora mudou para TLP, que é a taxa de longo prazo. Essa taxa aplicada ao patrimônio líquido da empresa é o montante máximo. Mas ela também, esse montante máximo, ele deve respeitar que não seja superior a 50% do lucro líquido apurado no período ou do lucro acumulado nos últimos anos ou na reserva da empresa. Qual desses dois for maior. Mas então ela tem que respeitar esse limite e sim, ela não pode ultrapassar esse limite, apesar de ser uma grande vantagem tributária para a empresa. Tá? A segunda pergunta que ela fez, então, é se esse pagamento de juros sobre capital próprio, ele pode ser utilizado no cálculo para preencher aquela necessidade obrigatória que a empresa tem de pagar dividendo, que ela fala aqui que é de 25% do lucro líquido. Bom, antes de responder a pergunta, vamos deixar claro. Eu já comentei aqui, inclusive postei um vídeo hoje de manhã no YouTube. Se você não acessou ainda, entra na descrição desse vídeo, você vai ter o link. Você entra na descrição agora, você vai ver ali que está escrito dividendo é obrigatório, e aí ao lado você tem o link para acessar o vídeo onde eu falo sobre a lei, justamente sobre esse aspecto. Então não é bem assim que toda empresa é obrigada a pagar 25% do lucro líquido na forma de dividendo. Não é bem assim, então assiste esse vídeo para ficar claro isso. Mas sim, no momento que a empresa tem uma quantidade obrigatória que está no seu estatuto para fazer o pagamento de proventos, o juros sobre capital próprio, sim, pode ser utilizado como cálculo. Então, se ela destina, por exemplo, uma parte que representa um X do lucro líquido, aquilo sim pode ser utilizado no cálculo para saber o que a empresa vai pagar sobre dividendo. Então, imagina, por exemplo, que nem ela deu o exemplo aqui de 13%, a empresa, se ela tiver que pagar 25%, ela simplesmente precisa cobrir esse valor. Então, 25 menos os 13, a diferença é o valor que ela precisa pagar de imposto para que o total de proventos seja o que está no estatuto dela, ou seja, o que ela precisa pagar. Então, sim, quando a gente fala em dividendo obrigatório, na verdade a gente está falando em proventos obrigatórios que incluem o dividendo, mas também o juro sobre capital próprio. Então, Beatriz Sacramento, muito obrigado pela pergunta e espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixe nos comentários desse vídeo e eu vou ter o prazer de esclarecer mais uma vez.